Cara, eu tenho uma abertura que vai revolucionar os podcasts agora, cara. A turma vai olhar e falar, caralho, tem uma. Igual quando o Pelé jogava bola, o pessoal vai olhar e falar, nó, essa abertura. Tá, pera aí, eu vou fechar a janela e pegar um café e eu já volto aí, rapidão. Beleza. Bom dia para todo o proletariado. Bom dia para quem busca ascensão. Bom dia para quem não faz sexo casual, para quem não fornica antes do casamento. Bom dia para quem treina toda semana. Bom dia para quem respeita as mulheres. Bom dia aí. Datebaiô, ouvintes. Ah, você não falou isso, cara. Sobre essa abertura, cara. Vou fazer uma ponte aí. Peraí, você já tá gravando? Já essa parte aqui eu vou tirar Não, depois, eu você vou não fazer vai o seguinte. cortar não, você vai deixar essa parte aí, cara. Eu quero você falando da Tebaiô nessa parte. Porque você me disse que essa introdução ia ser, sei lá, nível Pelé do podcast. Não, cara, eu tô criando uma nova tendência, Aí o porque cara me vem com os da amigos Tebaiô. otakus, eles são humilhados na internet, eles apanham na internet. Pau E no eu cu não que eu dele. seja um otaku, claramente eu não sou. Mas eu quero trazer a juventude pro nosso podcast. Quero trazer a moçada. A moçada gosta muito desse negócio aí de desenho japonês. Então é isso, cara. Inventei uma nova tendência aqui. Ah, então é por isso que você tá com essa fachada de otaku, pra atrair É. audiência. Por isso eu só respondo no Telegram com GIF de anime. Só, Ah, só pra você tá trazer a aqui, turma. é toda a situação. Tô zoação, cara. Tô muito à frente já pensando. Então, apesar dos protestos aqui do Viriato, eu tenho certeza que os ouvintes adoraram. Datebayo, ouvintes, esse é o contraversão. Eu me sinto muito mongol falando isso, cara. Parece que eu tô tipo, Eu tô apresentando vendo. Bom de Companhia, tá ligado? Sou Yuji falando Datebayo, criançada. O cara já clicou pra fora desse podcast. Vocês não estão vendo aqui, Com a não. minha faixa do Naruto na cabeça. O bom é que você vai servir de filtro, tá ligado? Se o cara não tancou um Datebayo, ele não vai tancar Hitler, não fez nada de errado daqui a pouco. Ah, esse é o Contraversão, novo projeto aqui que a gente inicia na nova vertente. Diferente dos nossos canais tradicionais, no Menefrego eu faço uns vídeos de 3 horas, 4 horas falando de política. O Viriato faz vídeos mais curtos, mas muito densos também, falando do mesmo assunto. E aqui a gente vai fazer um negócio mais leve, mais focado em história. Sabe quando você estava na escola, tinha aquela aula de história chata? Você dormia na metade e falava, puta que cara mala. O cara lá, não, porque a Revolução Industrial começou uma onda Ruim de pra cacete. chato, chato, chato. Então, aqui a gente vai falar de história iniciando o podcast com Datebayo. É um conceito novo. E o primeiro o primeiro programa a gente estava muito em dúvida do que falar, falar de NASA, falar de Japão, falar de coisas legais, mas chegamos aqui num assunto importantíssimo que não caberia em outro lugar, que é tecnologias perdidas, tecnologias que a gente não tem mais nenhum controle sobre elas, e se tivesse, seria muito bom, porque são tecnologias boas. Muita coisa não entra aqui porque não seria mais usável, tipo as pontes suspensas de Alexandre. Alexandre o Grande, ele nos cercos de cidades, ilhas e cidades viradas para o mar, ele pegava vários barcos pequenos e estacionava um do lado do outro, e aí ele estendia uns troncos por cima desses barcos, fazia uma ponte e passava de cavalo pelos barcos e fazia meio que uma ponte de 1 quilômetro no meio do oceano. Isso é um negócio que não dá pra fazer hoje em dia. A gente tem tecnologia, mas a gente não usa mais porque não tem necessidade, cara. Você vai lá de drone e mata a turma. Mas na época ele precisava usar. Então isso a gente deixou de fora. Nós vamos falar de tecnologia realmente foda, realmente que mudou a história, mas que a gente não tem mais controle sobre elas, a gente perdeu, alguma coisa aconteceu. Separamos aqui as 5 essenciais e apresentaremos pra você ao longo desse podcast aí. Menino Viriato, você quer se apresentar pra turma? Como pode Não falar aí. quero não. Você tem algo tão genial quanto um Datebayo ouvintes pra dividir? Não pensei em nada, não. Não tenho nenhuma palavra em japonês falando. Mas eu quero fazer uma pequena observação antes da gente começar, já que você falou, tocou no assunto de aula de história chato da escola. Qual que é a primeira coisa que você lembra que você escutou na aula de história? Você e o ouvinte respondem e o William responde, Tigres sim. foram rios Tigres e Eufrates da Mesopotâmia. Sério? A primeira Sério. coisa que eu lembro de história
foi uma afirmação do professor que eu carreguei isso pra minha vida até, sei lá, alguns anos pra trás eu comecei a questionar essa afirmação e percebi que ela tá completamente errada. Que é o seguinte: a história começa com a escrita. O que você acha disso? Eu acho que tá completamente errado. Cara, o cara é burro pra caralho pra mandar assim. Não tem Então, nenhum mas sentido, porra. isso é comum você escutar em escola isso. Não foi uma vez só que eu escutei, foi algumas. Você vê muito, tipo, os fenícios inventaram a história, sabe? Os termos assim exagerados pra caralho. Eles sempre vêm com essa, tipo, a história começa com a escrita e são sempre as pessoas que acham que tudo que tá escrito tá certo, não é? E Tipo, os também, caras cara, porque isso dá base pra coisas tipo. A história surgiu na África, a vida surgiu na África, tudo veio da África. o Os clássico, Kings and Shade. o, os Kings, nigga. Mas é que, tipo, é, só você pensar uma coisa. Quantos ancestrais seus sabiam escrever? Provavelmente você consegue contar na mão, não é? Uhum. E aí, ou seja, eu quero dizer basicamente que a história não começa com porra escrita porra nenhuma, começa com fala. Começa com as pessoas falando, as pessoas contam a história uma pra outra e é assim que a história começa. Enfim, vai. Vamos prosseguir, porque você falou que tinha que ser rápido isso aqui, que não pode ficar 3 horas, a gente sempre enrola, então vamos prosseguir. Primeira tecnologia, a gente. Ah não, peraí, você que vai começar. Foi mal, pode Ah, falar primeiro. é verdade. Depois eu corto essa parte depois. Não, deixa aí, pô. A gente tem mania de cortar as coisas, cara. Tem que deixar tudo na íntegra. Tem que. Cara, se a gente deixar na íntegra, o ouvinte vai ter a impressão que a gente erra, e o ouvinte não pode ter isso. É Impressão verdade, errada. esqueci dessa. Enfim, pra começar, eu quero falar sobre uma coisa que a gente não vê mais, que é. Mulher direita! Red Pill aí, meti a Red Pill. Então, continuando aqui, ignorando esse maluco aí. São artefatos em ouro. Em especial, tem dois grupos que eles faziam muito esse tipo de coisa, que era esculturas em ouro. Mas eu falo artefato e não necessariamente escultura, porque eles faziam coisas muito pequenas em ouro e eram coisas muito complexas em ouro. Por exemplo, os dois grupos que eu quero falar é dos citas, primeiramente, e depois dos celtas. Porque é o seguinte, vai no Google agora, se você puder aí, ouvinte, e pesquisa Pente Cita. Cita é C-I-T-A. E o primeiro resultado que você vai ver vai ser um pente que foi. Todos esses achados são coisas que eles acharam em. O que chamam de burial mounds. Eu não sei o nome disso em português, que tipo, sei lá, tipo. Quando enterram várias pessoas junto ao mesmo tempo. E aí eles enterram essas pessoas com objetos, entendeu? Eles acham esses objetos quando eles escavam as pessoas, é meio óbvio. E basicamente o que eles acham nos citas são vários desses objetos pequenos, tipo pente, panela, pote, entendeu? Essas coisas do dia a dia. Só que elas são inteiras de ouro maciço, e elas têm esculturas muito minuciosas e muito bem feitas, sabe? Então esse pente cinta que eu tô falando é um pente, assim, tamanho normal do pente. Só que ele é inteiro de ouro, e em cima dele tem uma escultura feita de uma batalha acontecendo, entendeu? Ele tem uma batalha bem detalhada, desenhada, assim, que você vê os detalhes das armaduras dos caras, você vê o detalhe do cavalo, do músculo do cavalo do cara, tudo feito em ouro, maciço. A gente não tem mais isso hoje, nem de longe. Não tem ideia de como eles fizeram isso. E uma coisa importante aqui. Se você procurar isso no Google e ver as imagens, você vai falar, ah, tá legal, é um pingente aqui, ok, minha mãe tem um desses. Só que esses caras, eles viveram muito, muito no passado. Eles foram citados por Heródoto. O Heródoto escreveu histórias dele em 5 a.C. como uma civilização já antiga. Então, civilizações Sim. antigas a gente não tem exatamente a data onde as coisas foram feitas, porque a gente aproxima ali o período onde eles viveram e tudo pode ter sido feito em algum momento daquele período, a gente não tem nada registrado. Mas eles eram antigos para os gregos em 5 a.C., há 2.500 anos atrás. Então é um nível de tecnologia e de trabalho artesanal que a gente, além de não ter hoje em dia com a tecnologia que eles tinham na época, porque a gente não conseguiria fazer isso sem, por exemplo, um laser para poder detalhar as coisas, a gente também não tem ideia de como eles faziam, foi completamente perdido. A gente pode só supor e falar, eu acho que eles usavam tal coisa, mas saber a gente nunca vai saber, e se perdeu para sempre esse tipo de artesanato que citas praticavam. Sim, e tem várias. Tem se eu não me engano, uma tiara que você vê, tipo assim, ela é meio que um círculo, você vê várias batalhas acontecendo nela desenhado. É fantástico o negócio. E a questão é a seguinte, vamos lá. Não quero me estender muito aqui, porque tem que ser rápido, né? Mas, Não, cara, relaxa, não precisa correr também não. mas é que
tipo assim, primeiramente, os citas eles eram uma sociedade nômade. Eles eram do jeito que você imagina os mongols, eram citas. Eles viviam na steppe pôntica ali, né, entre mais ou menos a Ucrânia até o centro da Rússia. E a questão é, primeira pergunta, como eles conseguiram ouro? Porque essas coisas são muito antigas, esses artefatos que eles fizeram. Como eles conseguiram ouro? Não é pergunta, tem uma resposta muito boa. Segunda coisa, como eles mineraram esse ouro, se eles eram uma sociedade nômade focada em cavalo, entendeu? Eles eram uma sociedade meio equestre, entendeu? O maior foco deles era andar de cavalo, e lutar em cima de cavalo, e usar arco e flecha em cima de cavalo, essas coisas, tipo de coisa. Como eles pegaram esse ouro. E terceira coisa, como eles aprenderam a fazer isso, entendeu? E como eles faziam isso? E essa é a pergunta que não tem nenhuma resposta, entendeu? Porque você olha os artefatos que eles tinham, e você consegue ver coisas assim, tipo, hoje. Só que as coisas que você vê hoje são feitas de umas máquinas gigantescas e geralmente não são nem ouro, tipo, é banhado a ouro e é feito, sei lá, em alguma outra coisa mais fácil de você usar, ou até mesmo em plástico, entendeu? Então, e. Tem coisas essas também. Primeiro, como eles entenderam o valor do ouro também, é uma coisa subjetiva, mas nessa época a turma não sabia o que era ouro, cara. Essas primeiras civilizações era só mais uma Isso. coisa qualquer. E eles já tinham meio que uma adoração pelo ouro e entendiam que aquilo era valioso de alguma forma para colocar, para expressar a sua cultura através dele. Também vai muito além. É como se eles estivessem vivendo 1000 anos no futuro, sabe? No mínimo. E porque não tem explicação pra nada disso. Não dá pra você imaginar um nômade saindo da Ucrânia arrumando ouro em algum lugar, aprendendo a. E outra coisa, pra eles chegarem nesse nível que eles tinham de artesanato, eles tiveram que ter contato com o ouro por muito tempo. Então não foi uma coisa de uma, duas gerações, sabe? Sim, Foi uma sim. coisa estrutural, que a sociedade se moldou em torno de temos ouro e vamos usar pra alguma coisa. E é completamente maluco. É uma das coisas que você começa a pensar sobre isso e não tem resposta pra nada. Exato, e com os citas, a minuciosidade das esculturas deles você não vê em nenhum outro lugar na história. Entendeu? O mais próximo que chega é tipo assim, uns 500 anos depois com os celtas. Só que os celtas eram diferentes. Então, por exemplo, os celtas, eles tinham muito, muito ouro mesmo. Eles tinham tanto ouro que, por exemplo, a maior parte dos utensílios deles eram tipo feito de ouro, tipo, tinha garfo de ouro, prato de ouro, entendeu? Os celtas não viam ouro como uma coisa muito valiosa. Eles viam bronze como mais valioso do que ouro, pra falar a verdade. Os celtas, entendeu? Só que o problema dos artefatos celtas é que, primeiro, não eram muito como que fala, complexo nenhum dos citas. E segunda coisa, né? Quando os romanos chegaram, os romanos pegaram tudo, derreteram tudo e fizeram ouro pra eles, entendeu? Então, a maior parte do que os celtas fizeram foi perdido. E a questão o que aconteceu com os citas foi que como eles tinham esse ritual de enterrar as pessoas com esses artefatos, hoje você acha muito deles intactos, entendeu? Então, o pente, por exemplo, é um negócio que foi achado intacto. A tiara, que nem eu falei, foi achado intacto e outra coisa. E outras coisas assim. Então, outra coisa. Fun fact para o ouvinte agora. O mito das Amazonas vem dos citas. Que as mulheres citas, elas também lutavam, entendeu? Então, e elas lutavam perto ali da região da Trácia, mais ou menos, quase chegando na Grécia. Então é dali que surge, entre aspas, o mito da Amazona. Bom fun fact, hein, cara. Data e Bayo, pros ouvintes que entenderam o fun fact aí. Você vai repetir isso toda hora, velho. Seguindo para a próxima tecnologia, eu acho essa tão interessante quanto porque também é uma coisa que a gente não tem contato, a gente não sabe como era feita, mas se soubesse a gente revolucionaria de novo a sociedade como toda, revolucionaria a construção civil especialmente, que é o cimento romano. É, o que a gente sabe sobre o cimento romano é o seguinte: esses caras construíram estruturas que duram há 2.500 anos e são estruturas firmes, estruturas que não estão perto de cair em momento algum, tanto que estão abertas à visitação, Coliseu, por exemplo. E além disso, além de construir essas estruturas que duraram muito tempo, eles, por exemplo, têm estruturas que tinham a base embaixo d'água. Então, de alguma forma, eles deram um jeito de fazer cimento, fazer concreto no caso, ficar firme embaixo d'água. É uma coisa que hoje em dia a gente consegue fazer, mas hoje em dia a gente faz com muita tecnologia envolvida. Tipo, é muito, Dura um muito pouco. caro. E de alguma forma eles deram um jeito, 2.000 anos atrás, de colocar concreto embaixo do mar Mediterrâneo, esperar um tempo e ele crescer. E aí nós entramos na mesma coisa que a gente acabou de discutir. De onde veio isso? De onde veio essa tecnologia? E em que momento ela se perdeu? Porque os antepassados dos romanos eram um povo chamado lírios. E os lírios, eles tinham
contato com a tecnologia, com a construção civil, mas era muito baixa. Por exemplo, eles eram considerados, eles eram chamados na época de o povo das pirâmides. E aí você pensa, pô, o povo das pirâmides, eles deviam construir pirâmides gigantescas, deviam construir uns puta prédio. Mas não, eles eram chamados de o povo das pirâmides porque eles construíam casas com 2 andares. Então, para a época, para a tecnologia da época, isso era uma coisa extremamente revolucionária. Nossa, eles fazem casas gigantescas, porque tem 2 andares, tem, sei lá, 3,5 metros de altura. E isso mostra como a tecnologia na época era uma coisa muito rudimentar, especialmente nessa área. De alguma forma, os romanos saíram de um povo que construía casa de 2 andares e já era visto como extremamente futurista, e eles pegaram a tecnologia daquele povo e conseguiram evoluir ela ao ponto de fazer um coliseu, de fazer uma coisa grandiosa que vai durar milênios, de colocar uma estrutura embaixo do mar e ela ficar pronta e não cair. Esse é o tipo de coisa que a gente perdeu. No caso do cimento romano, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Roma como um todo. Eles começaram a receber muita coisa externa e os romanos sabiam produzir aquele cimento e ninguém mais sabia. E aí, a partir de um tempo, você tinha o cimento romano original e o cimento romano que era produzido por um outro povo, o cimento romano que era produzido por um estrangeiro. E você não sabia mais o que era mesmo o cimento romano e você foi perdendo a tecnologia original até o ponto onde o cimento romano verdadeiro não existia mais. E o que era chamado de cimento romano era o cimento já mais próximo do moderno, que não era mais tão resistente. E ninguém guardou isso, ninguém registrou isso de alguma forma, então a gente perdeu completamente. No caso do cimento romano é mais estranho ainda, porque hoje nós tentamos refazer isso, nós tentamos recriar cimento com essa tecnologia. O cimento usado no mundo todo ele se chama cimento Portland, que é esse padrão que a gente usa aqui. Existem... Dá pra ouvir de fundo o carro passando na rua? Não. Ah, que bom, passando um carro dos ovos. Existem tentativas de fazer algo próximo do que os romanos fizeram, mas a gente só consegue fazer usando a tecnologia moderna. Usando a tecnologia que eles tinham na época, a gente não consegue recriar até hoje, até 2020. A gente perdeu completamente o controle de como fazer algo tão foda quanto eles faziam. E a civilização romana como um todo, ela foi moldada em torno disso também. Então as estradas romanas, elas funcionavam porque tinha toda essa infraestrutura de construção em volta. E se a gente conseguisse hoje desenvolver a mesma coisa e dar para um cara que vai fazer uma casa normal a mesma durabilidade que os romanos tinham há 2000 anos atrás, a gente revolucionou a nossa sociedade, isso só mostra quanto foi revolucionário o que eles já fizeram há 2000 anos atrás. Olha só, duas coisas que eu quero comentar aí. Primeira coisa, a eficiência do cimento romano era tão grande que até quando eles faziam um negócio cagado correndo, por exemplo, a muralha de Adriano, que eles fizeram tipo, tudo cagado, mas correndo, tipo, tem que fazer pra ontem, entendeu? Uma obra fodida. Tá até hoje de pé a muralha de Adriano, entendeu? Quer dizer, não tá inteiro de pé, mas tem boa parte lá, entendeu? Se você for lá no norte da Inglaterra, você vai ver lá a muralha de Adriano. Segunda coisa, tudo que a gente tá falando aqui, que se perde na história, você pode ver que tem uma coisa em comum. E volta no que eu falei bem no começo. Eu fiz a pergunta lá. A história começa quando? Quando a gente inventa a escrita ou quando a gente começa a falar? Todas essas coisas que se perderam na história eram coisas que muitas pessoas sabiam pela fala, entendeu? O cara sabia como fazer o negócio e ele contava para outra pessoa como fazer, ele explicava para outra pessoa como fazer. As pessoas guardavam a informação na cabeça dela, entendeu? Ninguém anotava nada. Existia um conceito na época que era o aprendiz de alguma coisa que também se perdeu. Então, por exemplo, se você tinha facilidade de usar ferramentas, você procurava um cara que era um marceneiro foda e você ia ser aprendiz dele. Então você ficava 10, 15 anos morando com o cara e aprendendo tudo com ele. E ele passava o que ele sabia e aí você, como teria mais tempo de vida do que ele ia morrer em algum momento, você desenvolvia técnicas novas e passava para outro cara. E as comunidades eram pequenas, então era comum, tipo, a comunidade ter 2 marceneiros, ter 3 construtores, sabe? E esses caras iam passando. E era diferente de hoje que todo mundo sabe fazer tudo, mas a gente não tem especialização em nada. A gente perdeu completamente essas artes que ninguém sabe fazer porra nenhuma, pra falar a verdade. Não, se eu penso. Eu tentei deixar mais leve, o cara mandou ninguém sabe fazer porra nenhuma. Se eu penso as pessoas, mas tipo assim, sem ofender, mas vamos lá, comparando coisas aqui. Um pedreiro romano tem 10 vezes mais conhecimento que qualquer pessoa hoje, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Uhum. Enfim, aí, e essa questão da gente ter esse conhecimento na cabeça, volta a mesma coisa. Uma coisa que se perde muito na história, e que nem vale a pena falar aqui, senão a gente vai ficar o dia inteiro falando, que é a questão de metalurgia. Entendeu? O tanto de jeitos diferentes de você fazer ferramentas e armas e outras coisas com metais, o tanto de forma diferente que foi perdida na história é incontável. Entendeu? Tem um monte de forma diferente de fazer essas coisas que foi perdida pela história. Por quê? Porque um ferreiro inventava um método diferente,
ele ia passando para as pessoas até que ele morria e não passava para ninguém, entendeu? Aí outra pessoa criava outra coisa, ia passando para frente, morria, não passava para ninguém, entendeu? Poucas coisas, especialmente questão de ferro, entendeu? Olha só, a gente sabe mais de como armas de bronze eram feitas na era de bronze, que foi tipo assim, 3 mil anos atrás, do que armas de ferro como eram feitas na Idade do Ferro, que foi tipo, sei lá, 1500, 2000 anos atrás, entendeu? Porque, primeira coisa, porque tipo assim, o ferro, ele se deteriora muito mais rápido que o bronze. Por exemplo, se você jogar um bronze, né, no rio, e você for lá 2 mil anos depois, ele vai estar lá ainda. Se você jogar um ferro no rio, boa sorte, já era. Então, essa tradição oral que a gente perdeu, exatamente quando a escrita foi tornando algo mais popular, mais democrático, isso realmente infantilizou meio que a gente, entendeu? Porque antes as pessoas se preocupavam em aprender as coisas e guardar na cabeça delas porque elas não tinham outro jeito. Agora, se você pode simplesmente anotar tudo no papel, você não se preocupa muito em aprender porque vai estar tudo no papel ali, entendeu? Enfim, é isso aí. Isso que você falou agora sobre as pessoas não saberem mais de nada, cara, isso me deixa surpreso em pessoas especialistas em áreas que não entendem daquela área, não entendem o básico. Tipo, áreas modernas mesmo, o cara é formado em educação física e ele não sabe nada sobre educação Gordo. física. Isso também, porque é uma coisa que seria inconcebível na época, o cara entender de um negócio e não expressar aquilo no corpo dele. Mas, tipo, um cara me falou essa semana que a cunhada dele, que é formada em educação física, disse que ele não podia fazer abdominal porque o abdominal faz as glândulas de gordura na barriga incharem, então o abdominal vai deixar ele mais gordo. E ele me perguntou se era verdade. Eu falei, cara, não é, relaxa, pode fazer. Não, mas ela é formada, cara, ela é formada, ela não ia falar isso à toa. Eu falei, cara, pode fazer, confia. Não, Porque é loucura. A faculdade hoje forma propagandista, não forma profissional. Eles enfiam propaganda por 4 anos na cabeça da pessoa e a pessoa sai de lá repetindo isso aí. É só isso. Em todas as áreas, cara. Se você entende de um negócio e você procurar isso no Google mesmo, procura aí. Sei lá, você entende de carro, procura um top 5 carros no Google e vê o que eles vão indicar. Que vai ter um cara que é um especialista na área, ele vai escrever uma matéria e vai estar tudo errado. Sim, exato. Ninguém entende mais de nada, essa impressão que dá. Não, olha só. Tipo assim, você pega construção civil. O engenheiro civil tá lá, não, mas eu vou fazer esta conta aqui de integral para fazer a parede. Aí tá lá o pedreiro, ó, filho, vou meter cimento daqui, aqui, acabou, entendeu? E o cara faz a parede em 5 minutos mais rápido que o engenheiro civil. Tá entendendo? Tipo assim, é uma diferença entre, sei lá, conhecimento empírico e a priori, entendeu? Meio que. Melhor não entrar nesse assunto. Vou prosseguir. Muito bom, cara. Cara, pode entrar nos assuntos, relaxa, gente. Não precisa correr não, tá com 25 minutos. A partir de quando tiver um assunto, você pode falar tranquilo. É que, tipo assim, se você parar pra pensar, eu não estou desmerecendo conhecimento a priori nem nada do tipo. Mas a questão é que, certas coisas, conhecimento empírico vale muito mais, entendeu? Eu confio muito mais num cara que construiu 10 paredes pra fazer uma parede pra mim, que um cara que estudou como fazer uma parede, entendeu? Isso é uma das coisas que acabaram com a sociedade moderna, porque o cara que ele é o intelectual, o cara que ele entende do negócio, ele quer ser reconhecido como alguém que entende do negócio, Sim. mas ninguém liga pra aquele cara. Então Sim. ele começa a criar problemas que não existem, problematizar as coisas. Um cara que manja muito de ideologia de gênero, por exemplo, na faculdade dele, ele é foda. Na faculdade dele tá, caralho, ideologia de gênero, nossa, eu tô mudando Fora ele é um- paradigmas aqui. Isso, ele sai e ele vai na feira e a pessoa trata ele normal. E aí ele olha e fala assim, cara, por que as pessoas não estão me idolatrando? Que isso? Eu sou um Exato. especialista em ideologia de gênero, ninguém tá. E aí as pessoas que têm mais valor social dentro dessa comunidade, dentro dessa sociedade, são as pessoas que entendem na prática. Então o cara que é um mecânico e é um mecânico bom, todo mundo vai olhar pra ele e falar, cara, aquele cara ele é foda, hein, se precisar dele, você pode ir lá. Aí chega o cara que manja tudo de mecânica porque ele leu nos livros e ele fala, nossa, mas calma aí vocês. Gente, eu estudei muito mais do que ele, hein? Ó, atenção aqui, gente, eu quero atenção também. A turma não dá atenção e os caras começam a criar problema e falam, não, temos que abandonar os meios antigos, temos que revolucionar a forma de fazer as coisas. E não precisa, Exato. é só porque o cara quer, de alguma forma, ser reconhecido por uma coisa que ele não merece ser reconhecido. O que a gente tem é, tipo assim, a gente tem uma porrada de caras que teoricamente sabem fazer um motor, e a gente tem um maluco que sabe fazer o motor, entendeu? Que não Basicamente isso. conseguiria explicar o que ele tá fazendo, ele só sabe. Ele Então, sabe. Ele vai lá e faz, né? Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. É que nem, por exemplo, a gente vai chegar nisso depois, mas que nem a questão, a gente vai falar também do ácido damasco, entendeu?
O Aço Damasco foi uma coisa que foi exatamente desse jeito. Ele foi criado e os caras nem sabiam o que eles fizeram, entendeu? Eles criaram uma espécie de aço super resistente, que é muito bom, muito eficiente, e eles nem sabem como, entendeu? Eles só fizeram uma cagada. Enfim. Imagina como era pra esses caras que, sei lá, o Gramsci, por exemplo, quando ele saía na rua e ninguém sabia que ele era o Gramsci, imagina onde ia ficar a cabeça do maluco. Exato, exato. Ele ia pra um sarau e tava todo mundo, meu Deus, o Gramsci tá aqui, ai nossa, é o Gramsci ali, gente. E ele saía, pegava o táxi, e o taxista tava vendo um jogo de beisebol no carro. Sim, Foda-se que ele. isso é. Sabe o que é isso aí hoje? É a síndrome do youtuber. O cara é super famoso na internet, todo mundo sabe quem ele é, aí ele sai e vai comprar um pão e ninguém sabe quem ele é. Ele fica, como assim? Como esse Não padeiro sabe não o que tá pedindo acontecendo, autógrafo ele pra fala, mim? peraí, cara, eu sou foda ou eu não sou foda? O que tá acontecendo Entendeu? aqui? Eu sou o youtuber team mais famoso da internet, como você não tá pedindo autógrafo pra mim? Entendeu? E aí o cara começa a elevar a importância que ele tem e querer Exato, dar pra opinião fora em da coisa. internet. O fez um bagulho maravilhoso, cara. Que ele mandou a seguinte frase: se você não assume que você é racista e homofóbico, você é racista e homofóbico mais do que quem é racista e homofóbico. Ele inverteu a lógica aí. Sim, Então, sim. o bagulho é assim: todo mundo é racista e homofóbico. Se você falar, não, cara, eu não sou, eu nunca espanquei um negro na rua, eu nunca xinguei um gay só porque ele era gay, acho que eu não sou. Não, não, você é assim, você é mais do que quem assume que é, cara. Você tá louco, você é? Cala a boca que você é. E aí a turma começou a ficar com medo e começaram a fazer uns posts no Instagram, tipo, gente, eu sou um homofóbico em desconstrução, eu sou um racista em desconstrução. Uns puta texto, cara, o Castanhari fez isso. Tem um cara chamado Thiago Ventura que faz hashtag humor do bem, que é um stand-up brasileiro famoso. Ele fez um post, sou um LGBT-fóbico em desconstrução. Só que o público desse cara, do Thiago Ventura, é gente da favela, cara. Tipo, literalmente da favela que dá risada porque ele fala de coisas da favela. Tipo, ele que inventou aquele bagulho de pose de quebrada. Então, o público dele não é essa turma de DCE. Essa turma de DCE odeia ele. E ele quis fazer um bagulho pra ser bem visto pela turma de DCE, sendo que não é quem gosta dele já. Então, você entra no Instagram dele, tá lá ele, sou um LGBT-fóbico em desconstrução. E aí os comentários é só os caras, tipo, Clayton043 falando, carai, papo de viadinho, hein? Porra, tá virando bicha, cara. E ele, não, gente, o que é isso? Não esquece do que eu te falar agora, hein? Vai lá, quando você for editar, censura o nome do cara que você falou, começa com que tem as iniciais FN, porque isso caga no vídeo. Pode dar até Pode deixar. pra remover o vídeo até. Esse cara virou palavra mais proibida do que a palavra com J até. Sinceramente. Caralho, quem diria, hein, cara? Quem diria, velho? Quem diria? Garoto pertinho proibido no YouTube. Por que você acha que o maluco lá fala garoto espertinho? Exatamente por isso, pô. Ele sabe disso há anos. Pode deixar. Temos aqui um especialista em fugir da censura do YouTube. Já faz isso há mais de um ano. O cara tem as melhores dicas. Vamos pra próxima? Vamos, qual que é a próxima? A próxima é. Última coisa, rapidão. Esse negócio de ficar tentando lacrar em rede social e não funcionar, que aconteceu isso essa semana. A NFL, que é a liga de futebol americano, ela tá fazendo uma campanha para as pessoas irem votar. Só que é uma campanha que eles pegam só jogadores negros, só jogador negro, não tem mais nenhum jogador branco ou asiático, coisa, só jogador negro. E aí eles gravam um vídeo falando: ei, nas últimas eleições eu não votei e vocês sabem o que aconteceu, né? Então, essa eleição eu vou votar. Claramente contra o Trump. Mas eles falam, não, a gente não se envolve com política, a gente é só falando que ele aconteceu alguma coisa aí, cara. Ele não votou, aconteceu alguma coisa. E aí, todos os comentários, cara, todos, é só gente, tipo, porra, valeu aí, boa indicação, eu vou votar no Trump. Na última eu também não votei, mas nessa é Trump 2020. Perdeu, agora eu vou lá ajudar ele a ganhar. Mas, tipo assim, os caras são muito burros. Eles realmente acham que alguém de que assiste futebol americano. Sério, futebol. Sem ofensa ao brasileiro, mas futebol americano, tipo, o negócio mais. Consegue ser mais boomer que o futebol nosso aqui, entendeu? Tipo, americano é os gordão na caminhonete. Aqueles malucos, tipo, tudo 40, 50 anos, que, tipo, andando naqueles carrinhos que é gordo pra caralho, e aí tomando aquele refrigerante que parece, sei lá, corante puro, entendeu? Tomando Mountain Dew. Mountain Dew, Dr. Pepper, esses negócios aí. Comendo aquele salgadinho fedido pra cacete. Enfim, esses caras não são. Eu vou achar que imagina vou votar o cara desse lá no Alabama, aí ele vê no Instagram
O da Marcus Lawrence falando, eu não votei, agora eu tenho que votar. Aí ele fala, puta, verdade, hein, cara. Vou fazer o mesmo também. Depois Exato. campanha pra pessoa fazer coisa, eu acho a coisa mais retardada possível, cara. Tanto campanha pra você fazer um negócio ativamente, quanto campanha contra a Não coisa faz, que todo mundo é contra. Tipo, gente, estamos lançando aqui a campanha contra o abuso infantil. Não precisa, cara. Tipo, o cara que faz abuso infantil, ele sabe que é errado, você não precisa conscientizar. O cara que abusa da criança vai olhar a campanha pá. Agora que eu paro mesmo. Tem Pô, como imagina continuar. o PC Siqueira tá assistindo TV e ele fala, porra, é errado isso aí, cara. Caralho, não me Então, avisaram. Tenho porra. que parar. É tipo aquelas campanhas. Parem com violência contra a mulher. O cara tá, tipo, vai dar um socão na cara da mulher. Ele, pô, pera. Parece que passou na TV que eu não posso bater, hein? Desculpa, mulher. Desculpa, mulher. Estou calmo agora. Caralho, aquela vez que eu deixei ela sangrando ali na sala, tava errado? Que merda, cara, porra! Tava errado, cara, caralho! Eu vou ter que parar agora. Se o Chris Brown tivesse assistido essas campanhas, não estaria aqui hoje. Isso é muito bom, cara. Eu gosto de ver a cara de seriedade que artista faz pra falar desse tipo de coisa. Com uma cara de brava, assim, ó. Eu não quero te interromper, Garotas, mas. não Tipo assim, pratiquem. Não, pode falar, foi mal. eu te interrompi e você que pede desculpa ainda. Mas é o seguinte: como é que pessoas confiam em atores pra falar qualquer coisa, cara? Tipo, a profissão do cara é fingir ser uma coisa que ele não é. Como é que a pessoa confia num cara desse pra falar de política, de ativismo, de qualquer porra, velho? Entendeu? Os caras, tipo assim, o Oscar, por exemplo. O Oscar é um teatro. As pessoas sobem ali no palco pra falar de alguma coisa, atuando. Eles estão atuando, eles estão fingindo que eles são algo ali naquele palco. Entendeu? Eles estão fingindo que eles se preocupam com, sei lá, com. Que nem eu comentei do Joaquin Phoenix, quando ele ganhou o Oscar. Ele foi falar das vacas que estão morrendo, entendeu? Eu fiquei. Esse cara, ele tá ganhando um prêmio por fingir ser um psicopata. Entendeu? Ele ganhou o prêmio do Joker lá, entendeu? Por ele atuar no Coringa. Ele tá ganhando um prêmio por fingir muito bem ser um cara que é louco. E aí ele sobe no palco e ele tá falando de vaca morrendo e quer que eu acredite naquilo? Que ele tá sendo honesto? Entendeu? E pior Enfim. que fica todo mundo, nossa, ele tá super emocionado, cara. Ou quando é mulher que fala de fome na África. Nossa, ela tá muito emocionada com a fome na África. Ai, ela tem um É. coração tão bom. Aí os caras esquecem que já tá ganhando o prêmio. E foi literalmente por chorar na frente de uma câmera. Entendeu? Tipo assim, toda vez vai lá a Meryl Streep ganhar a porra de um prêmio e fica falando, não, mas a mulher na indústria sofre muito. Ah, é? Ela deve estar sendo muito genuína, né? Porque ela tá ganhando um prêmio por chorar na frente da câmera. Enfim, vamos prosseguir. Ah, Olha só que maravilha. A gente chegou em Oscar falando sobre tecnologias perdidas. Enfim. falando de cimento romano. Começou em cimento romano, acabou em Meryl Streep no Oscar. Enfim, vamos prosseguir. Próximo, agora é com você. Aço de Damasco, vamos aproveitar que a gente já entrou nele e aprofundar um pouco mais. Aço de Damasco. Então, basicamente é o seguinte: no que é dito como a Era de Ouro do mundo árabe, que basicamente no pico do Império Otomano, eles basicamente eles tinham duas coisas não, várias coisas, que era recurso, Caralho, eles tinham duas coisas. No auge deles tinham duas coisas, mais nada. duas coisas, água e terra. Acabou. Tanto que eu falei duas coisas, saiu. Mas enfim, eles tinham várias coisas. Uma delas era, eles tinham muito recurso, entendeu? Eles tinham muito dinheiro, eles tinham muita matéria-prima e eles tinham tempo. Porque, basicamente, as fronteiras estavam meio que todas seguras, mais ou menos ali. Alguns problemas com pessoal do steppe, mongol ali ao leste, e alguns problemas com o europeu no oeste. Mas, de certa forma, os otomanos estavam bem seguros. Aí o que acontece? Eles começam a investir bastante em tecnologia. E é nessa época que você vê eles investindo bastante em matemática, em física, em química, em certos campos acadêmicos. E um deles é a metalurgia. E foi aí que surgiu o aço damasco. Nossa, o aço damasco. O aço de Damasco, acho que é em português. E basicamente era nada mais do que um aço extremamente afiado e resistente e que eles não sabem muito bem como foi feito. Basicamente era tipo assim, tinham vários ferreiros muito experientes e eles se juntaram para tentar produzir essa espécie de aço que fosse muito forte, entendeu? E aí surgiu o aço damasco. E eles não sabem muito bem como foi feito, entendeu? Eles só reproduziam o mesmo processo várias vezes até sair de novo, entendeu? Então, tipo assim, eles tinham o aço damasco, que, se eu não me engano, a matéria-prima, parte vinha da Índia, outra parte vinha do norte da África, acho que era alguma coisa assim. Não lembro certo agora.
E, e aí, então acontece que eles passam ali mais ou menos uns 500 não, 300 anos mais ou menos produzindo isso aí. Acho que é de 1400 por aí até mais ou menos 1700. E sempre que eles produziam, era na sorte, entendeu? Eles sabiam o processo que era, mas eles não sabiam exatamente por que era. Eles só repetiam o processo. Era meio que uma tradução, entendeu? E eles sabiam que se eles repetissem aquele processo com aquelas matérias-primas, ia surgir o aço damasco. Então eles fizeram várias coisas aqui, usaram várias espadas, fizeram várias facas. Você acha aí hoje para vender ainda, caro pra cacete, mas você acha. E allegedly, dizem que o negócio conseguia cortar outras armas de ferros, que se era de ferro ou de um aço inferior. Ele cortava, tipo, liso, assim. Se você tinha uma espada de aço damasco e o cara fosse defender o seu corte com uma espada de ferro, uma espada de aço inferior, você cortava a espada no meio liso, assim, como se fosse manteiga. Isso é lenda. Provavelmente é muito mais resistente, então ia quebrar a espada, mas não sei se ia cortar liso, assim, que nem fala. Mas enfim, o aço damasco ele se perde quando o Império Otomano começa a tipo, perder as fronteiras. Eles não conseguem mais abastecer e pegar a matéria-prima que era tipo, de um lado do mundo, né, na Índia, do outro lado do mundo, no norte da África. Então eles não conseguem mais fazer isso e eles param de produzir porque. Não param de produzir. Eles começam a Eles produzir continuam ácido damasco tentando. ruim, que é pior ainda do que parar. Porque se eles parassem, pelo menos, tipo, aquilo ficou guardado em algum ponto. Mas Exato, falaram, a exato. gente não tem essa matéria-prima, vamos usar essa outra que é parecida. E Que aí é. começaram a substituir por material de péssima qualidade. Sim, E chegou um ponto onde você comprava uma espada, você comprava uma lâmina de aço damasco e ela era horrível, mas ela oficialmente ainda era aço damasco, só que não exato. era feita como as antigas eram feitas. E aí, Exato. como eram feitas as antigas, não sabemos, e a gente pode até tentar fazer engenharia reversa nas que existem ainda, mas a gente nunca vai saber o método exato de produção que eles tinham, então a tecnologia em si se perdeu. Olha só, o que isso é uma boa analogia para a questão de tradição. Entendeu? Porque é o seguinte, eles tinham a tradição de como fazer o aço damasco, e eles seguiam aquela tradição à risca, e surgia ali o aço damasco, aquele aço super resistente que só os otomanos tinham. A partir do momento que eles mudam a tradição, que eles querem mudar alguma coisa ali, o negócio fica uma merda, entendeu? Olha só, Caralho, boa analogia mesmo. que analogia boa. E fica uma merda ao ponto que você não sabe mais o que era original. Só se Exato, a perde em algum tradição se ponto. perde completamente. Então, os caras, eles alteraram a matéria-prima, alteraram o método de processo, e não sabem mais como fazer. Completamente perdeu. Sabe onde isso tá acontecendo, cara? Você No mundo já. inteiro. É verdade. Além do mundo inteiro. Além do Além do Pô, mundo inteiro Marx tem um outro também. lugar que é um ambiente chamado Oktoberfest. Que Ah, inicialmente era um lugar onde os colonos alemães se reuniam para fazer coisas de colonos alemães, comer uma linguiça e tomar uma cerveja. Lugar maneiro. é Só que balada. começou a crescer muito, cara, e virou meio que um bagulho de. Seguinte, Oktoberfest é onde tem mulher loira. E aí chegou ao ponto que, por Alô? exemplo, eu moro em São Paulo, e aqui os caras que estão em baile funk todo final de semana, eles meio que. Tá chegando o Oktoberfest, eles se juntam, fazem uma vaquinha e vão pra Oktoberfest em Santa Catarina, no Paraná, em lugares no sul, porque, tipo, vamos pegar a mulher. E foda-se a tradição que tá em volta disso. E virou uma festa, virou uma balada qualquer. E a mesma Exato, coisa, cara, exato. vai chegar um ponto onde o Oktoberfest vai ser tipo o carnaval, vai ser tipo uma coisa que o Não, já pessoal é, vai pô. pra. Verdade. É o carnaval, só que os caras lacram de alemão, é isso. Um Os carnaval cara com um fingem que é pouco alemão. mais de roupa. É verdade. É isso aí. Em vez de ficar pelado, os caras usam uns vestidos longos de alemão e umas roupas de bavário e acabou. Em algum ponto deve ter uma tia vendendo polenta triste num canto, falando: Não, o que tá acontecendo, cara? 50 anos era tão bom isso aqui. O que aconteceu? Os carioca passando com a camisa do Flamengo por ela, Eles gritam, perguntando se isso é ela o tem capitalismo, lança filho. pra vender. E lança. Qual é a menor? Enfim, acho que isso foi o Asco Damasco. Cara, eu não sei quantas vezes eu falei Asco Damasco. Eu não consigo falar Aço de Damasco. Eu falo Asco Damasco, porque quase um trava-língua. Fica Enfim, falando 5 vezes rapidão que aí você consegue. Próxima tecnologia, isso aqui é a minha favorita de todas na lista, porque ela era extremamente baseada, ela conseguiu ajudar baseado.
Constantinopla a se proteger de invasores e ela também desapareceu. E essa aqui, pior do que as últimas, a gente nem sabe como fazer. Tipo, as últimas a gente ainda tem uma ideia de, não, se a gente fizer mais ou menos assim, usar essa tecnologia moderna para substituir, a gente consegue fazer um negócio parecido. Essa aqui não, cara, essa aqui se perdeu completamente. É o fogo grego. Antes de falar de fogo grego, mais um fun fact aqui que você falou baseado, eu lembrei de um negócio. Você chama Based Viriato, cara, há pelo menos um ano e meio. Na época onde não se falava Based no Brasil. Você inventou isso ou você trouxe de algum lugar? De onde surgiu esse bagulho? Não, primeiramente, não deu nem um ano que eu tenho o canal ainda. Eu comecei em setembro, então mês que vem faz um ano. Ah, pensei que era mais antigo. Não, mas. Ah, não, o negócio de Based é de Chan, porra. De Chan. Eu só tirei de Chan, sei lá, Forchan, Ex-Chan, entendeu? Tirei de Chan internacional já. É gíria de Chan. Pensei que você tinha inventado isso. Igual eu inventei Datebayo da minha própria cabeça. Claro que não, você acha que eu invento alguma coisa? Eu sou. Seguinte, fogo grego. Na Grécia existia uma tradição de você usar coisas parecidas com napalm, coisas que fogo que grudava em algo. E isso era usado em guerras, então usavam flecha incendiária, por exemplo, e já tinha uma tecnologia que quando a flecha caía, ela imediatamente não apagava, ela ficava pegando fogo, e isso era usado em batalhas gregas já há muito tempo. Mas era uma coisa muito primária e era uma coisa que precisava de um condutor, então a flecha pegava fogo por mais tempo porque eles embedeciam a própria flecha em si com alguma coisa que fazia ela queimar mais tempo. Então o fogo estava pegando fogo porque tinha algo ali fazendo ele queimar mais tempo. Tinha sempre esse condutor, essa coisa extra, que fazia, por exemplo, ele não ser muito útil em batalhas marinhas, porque se você jogasse fogo em um inimigo, assim que focasse na água, ele apagava e acabou. Mas os gregos foram desenvolvendo isso, desenvolvendo. Até chegar ao ponto onde Constantinopla era o que sobrou da Grécia. Constantinopla era ali o último ponto onde a cultura grega ainda estava viva. E Constantinopla passou a ser atacada por árabes, isso já da época das cruzadas. A gente está falando aqui tipo uma evolução de 2.000 anos, 2.500 anos, é bem mais tempo do que você imaginou aí, é bastante tempo. Mas chega em Constantinopla e eles falam, peraí, a gente tem uma tecnologia antiga, que é a tecnologia de napalm, e a gente pode melhorar ela de alguma forma. Vamos dar um jeito de fazer isso funcionar pra gente. Constantinopla ficava de costas para o mar e ela foi cercada. A partir do momento que ela é cercada por árabes, eles não vão ter mais como sair da cidade. É muito fácil resolver isso, cara. Você vem pelo mar, cerca Constantinopla também pela água, eles vão ficar completamente isolados e aí você obriga eles a assinarem uma rendição ou você invade, faz uma invasão dupla e pronto, tomou a cidade. Mas eles tinham uma resposta, eles tinham uma carta na manga que foi o que fez eles sobreviverem a 2 cercos árabes diferentes, que era o fogo grego. O que era o fogo grego, resumidamente? Era um fogo que queimava na água. Era um fogo que queimava em qualquer coisa onde você jogava ele. O que aconteceu na prática foi, eles ficaram lá, não se entregaram para os árabes, inclusive o imperador na época ele fazia comícios em frente às muralhas, ele passava mostrando que ele tinha força ainda e que ele não ia se entregar, que o povo de Constantinopla continuava lutando, mas era visto como um negócio tipo, pô, ele tá desesperado, cara, é só a gente chegar lá que ele vai se entregar. E quando tentaram invadir pelo mar, eles simplesmente começaram a jogar fogo nos inimigos, e os caras pensaram, porra, tô jogando fogo na gente, cara, isso aqui não tanto faz, vai cair, apagar e a gente invade. Mas o fogo caía na água e continuava pegando fogo. E continuava pegando fogo. E passava 40 minutos e ainda estava pegando fogo. Passava um dia e ainda estava pegando fogo. E basicamente você tinha uma labareda de fogo que protegia Constantinopla na água. E todo mundo ficou em choque e falou, peraí, esses caras eles têm alguma coisa que a gente não tem ideia de como funciona. Recuaram. A partir do momento que eles recuam, eles não têm mais força para fazer uma nova investida por mar, porque tinham gastado muito dinheiro, porque perderam muitos barcos, inclusive, não conseguiam manobrar, o barco pegava fogo e outros eles não conseguiam retornar da viagem, porque iam só com suprimentos para atacar. Então, o fogo grego acabou com uma frota marítima árabe e depois refez isso de novo, se defendendo de outra cruzada, foi a quarta cruzada. Como eles faziam isso, a gente não tem a menor ideia. A gente consegue fazer napalm hoje em dia, a gente consegue fazer fogo resistente e continua queimando,
Mas a gente volta naquele negócio dos gregos antigos que a gente tem que ter um meio para que ele queime mais. Então, se você colocar fogo em uma coisa que é inflamável e duradoura, ela vai queimar por bastante tempo. Mas a gente não tem nenhuma forma até hoje em dia de colocar fogo numa piscina e esse fogo durar um dia inteiro. A gente não sabe como isso era feito. O fogo grego ele durou durante pelo menos 2.800 anos. Obviamente ele foi mudando, mas o ápice dele foi aqui em Constantinopla. E ele foi tão relevante que os árabes usam o termo fogo grego, na língua deles, óbvio, para qualquer coisa que seja feita de. Qualquer coisa que exploda, que você pegue fogo. Esse termo fogo grego ainda existe para eles até hoje. Então, por exemplo, o coquetel Molotov, eles não usam coquetel Molotov, eles chamam de fogo grego. Isso é tão relevante que nas cruzadas, qualquer coisa que também tinha alguma ligação com fogo era chamada de fogo grego, tanto por cristãos quanto por eles. Foi uma arma que mudou a história das cruzadas, fez Constantinopla resistir por mais tempo e que hoje em dia também seria bem usada em bloqueios navais, quando eles acontecerem em algum ponto do mundo, mas a gente não tem ideia de o que os caras fizeram para chegar aí, como eles inventaram e também por que foi perdido, que é a mesma coisa dos últimos. Os caras sabiam fazer, morreram, deixaram para as pessoas que também sabiam fazer, eles morreram e aí não deixaram e foi passando um tempo e um cara sabia fazer fogo grego e esse cara morreu em algum ponto e se perdeu completamente a tecnologia que eles tinham para fazer isso. E fogo grego era segredo de Estado também, que é pior. Que é mais fácil a gente se perder. Essa parte eu não sabia, cara. Então, puta, foi meio mancada, né? Poderia Não, não ter mas se era tipo perdido se assim, eles. só que se não tivesse dito, na mão dos otomanos. É, Entendeu? Então acho que eles viram que era melhor eles perderem do que deixar o fogo grego na mão do inimigo deles. verdade. Tá. Das tecnologias que a gente falou até agora, cara, qual você considera a melhor, a mais top? Pra mim é fogo grego disparado, porque a ideia disso aqui é maravilhosa. Qual você mais gosta? Cara, eu gosto dos artefatos dos Citas, sinceramente. Eu posso ficar o dia inteiro olhando pra esses negócios. É muito Eu achei que fácil. você ia falar cimento grego, cara, É ou muito aço fácil. damasco. Não, eu sou Cita Fag. Eu acho tudo relacionado aos Citas muito fascinante, cara. Enfim. Qual é a sua civilização antiga favorita? Citas? Citas não eram, eles eram muito bem as civilizações, eram mais uma tribo, né? Um conjunto de tribos. Mas não sei não, acho que. Talvez seja minha favorita. Mas eu não tenho muito uma favorita. Né? Eu acho que eu gosto dos Citas, gosto dos Hititas, dos indo-arianos também. O que mais? Dos gregos mesmo. Muito bom, cara. Última tecnologia, se aqui você puder apresentar, a gente vai falando com ela. A gente vai falando ela em conjunto, que é longa, mas pode dar partida. Fenícios, aqui a gente nem colocou algo específico, porque tem tanta coisa, cara. A gente vai focar, obviamente, na navegação, porque os fenícios eram conhecidos por isso, pelo comércio e tudo, mas tem tanta coisa dos fenícios que a gente não tem mais nenhum acesso, a gente não sabe como funcionava, que deixamos só fenícios e vamos nos improvisando, que vocês vão ter ideia de quão grande era a evolução tecnológica desses caras. Bom, os fenícios são uma civilização antiga, da Era de Bronze, mais ou menos do ápice da Era de Bronze, mais ou menos, sei lá, uns 4.500 anos atrás, por aí. Então, tipo assim, muita coisa, eles tinham muita coisa mesmo que foi perdida com a queda da civilização deles. E, tipo assim, eram coisas únicas que só eles tinham na região, entendeu? Nem os egípcios, nem os gregos, nem ninguém chegava perto deles. Eles tinham realmente avanços muito grandes. A gente vai até chegar umas teorias aqui curiosas, que eu falei pro ele não gostou muito não, ele, ele discordou. Mas, enfim, pra começar é o seguinte, eles foram a primeira civilização mercante, entendeu? Eles foram os primeiros a fazerem linhas de mercadorias marítimas a longa distância. Então eles trocavam e vendiam muito com vários povos diferentes porque eles tinham barcos que iam longe e rápido. Então eles conseguiam fazer essas linhas de trade routes. Eu não sei como é que eu traduzo trade routes. Sei lá. Rotas de comércio. Rotas de comércio, exato. Então eles são os primeiros a estabelecer rotas de comércio marítimas a longa distância. Entendeu? Outra coisa, eles são os primeiros, até onde a gente sabe, né? Os primeiros a ir além do Atlântico. Entendeu? Eles são os primeiros a saírem do Mediterrâneo, no caso. Entendeu? Então eles deram a volta, assim, e eles também mapearam boa parte do que tem no norte da Europa e no norte da África, entendeu? São os primeiros a fazerem isso. Então uma coisa que já é perdida, que a gente pode começar na tecnologia deles, que já falei duas coisas aí, que é os navios que eles usavam,
que a gente não tem ideia de como eles eram feitos, que era uma espécie de galé, mas não dá pra saber muito bem. E a segunda coisa é os mapas que eles fizeram, que vão até além disso, mas a gente fala depois. Mapas, uma vírgula aqui, cara, mas mapas antigos são um assunto muito bom, porque os caras tinham uma visão de mundo completamente diferente da nossa, no sentido que, por exemplo, os gregos desenhavam mapas, até a Idade Média isso acontecia, e quando você se afastava muito da borda, você tinha um polvo gigante, você tinha uma coisa assim pra também mostrar que era perigoso navegar por ali, mas porque os caras acreditavam, tipo, eles não conseguiam explicar como você estava andando em alto mar e do nada começava a vir ondas de 4, 5 metros e você morria. Então tinha que ter alguma coisa além, e eles tinham essa visão muito mística do mundo, de que, olha, não se afasta muito não, que você vai correr perigo, hein? Você pode encontrar um deus antigo que vai te atacar. Mas ao mesmo tempo, eles tinham uma visão de como é o mundo na prática mesmo, cara, melhor do que a nossa. Tipo, os mapas desses caras que eram feitos a olho, eles iam andando e calculando mais ou menos o tamanho que cada um teria e faziam mapas. Obviamente não era um mapa mundi, porque eles não tinham acesso ainda, mas o mundo como eles o conheciam tem uma proporção melhor do que a nossa. Eles entendiam o mundo melhor do que a gente, que tem satélite, que tem tudo isso. Então é muito interessante quando você olha mapas antigos e vê a evolução deles e como eles foram acertando coisas em mínimos detalhes, estreitos, tipo estreito de Gibraltar. Coisas pequenas que eles acertavam exatamente onde fica o tamanho. E também dá pra ser considerado uma coisa perdida porque eles faziam de algum jeito. Como eles faziam exatamente se perdeu. Hoje em dia a gente só usa um satélite pronto. E confia na NASA. Bom, tem uma coisa que eu até coloquei no último vídeo que eu fiz, que é uma das poucas coisas que a gente tem dos fenícios, que é uma moeda. É uma moeda fenícia, claro, e de um lado da moeda tem o desenho do navio, que era meio que essa é a reconstrução mais próxima que a gente tem de como seria o navio deles. E do outro lado tem uma biga. Do outro lado da moeda tem dois fenícios andando numa biga. E olha só, a moeda dele é meio que uma das únicas coisas que a gente sabe de como era o formato dos barcos dele, entendeu? Então, tipo assim, e você já dá pra ver que o jeito que eles fazem o barco, que era um tipo de galé deles, é bem semelhante aos que os egípcios fizeram depois, e aos que os gregos fizeram depois, entendeu? E meio que ele vai passando o tempo, os barcos vão mudando, mas tipo assim, todos remetem aos que os fenícios fizeram, entendeu? Até a caravela portuguesa e espanhola, entendeu? Parece um pouco com o barco feito pelos fenícios. E aí pode entrar em questão de conspiração já, ou eu espero um pouco? Claro, cara. Pode entrar no que você quiser, tranquilo. Bom, olha só. O que eu falei no começo foi que os fenícios foram os primeiros a irem além do Mediterrâneo. Os primeiros a saírem para o Atlântico. E eles fizeram mapas e a gente perdeu esses mapas, ok? Enfim. Outra coisa que eu falei é que eles tinham barcos muito semelhantes às caravelas que os portugueses e os espanhóis tinham. Então, barcos que muito provavelmente não, facilmente conseguiriam passar pelo alto mar numa boa. Você tá só preparando a turma pra não te chamar de maluco, né? Eu tô aquecendo a turma pra não me chamar de maluco. Enfim. Vamos lá. Vou avançando no tempo, ok? Então você tem aí os fenícios em, sei lá, 4.500 anos atrás, sei lá, uns 2.000, 2.500 a.C. Beleza. 1.500, ok? Os portugueses e espanhóis chegam nas Américas. Os espanhóis entram em contato com o povo da América Central, não me lembro qual o povo que era agora, eu acho que é. Acho que era Azteca, não sei agora. Enfim. Eles chegam em contato com esse povo. Quando eles chegam e vão conversar com esse povo, eles percebem uma coisa: que aquele povo não está surpreso com a chegada deles. É a primeira vez. Geralmente, por exemplo, com Colombo, com Cabral, os nativos ficavam muito surpresos, não sabiam o que eles estavam vendo, entendeu? Com esse cara, acho que era o. Não vou lembrar o nome dele. Vira, eu acho... só um segundo, só falar um negócio rapidão, para o ouvinte entender o que você está dizendo, a importância disso. Contato com esses caras não era uma surpresa de tipo, ah não, tá vindo um pessoal ali diferente. Era um contato que eles não concebiam o que estava acontecendo. Então, por exemplo, quando os portugueses chegaram no Brasil com os índios brasileiros, os índios não entendiam que eles estavam vendo um navio, Exato. por exemplo. Na cabeça deles não formava aquilo. Exato, você vê um alienígena. Exato. Quando chegar uma nave espacial e pousar, a gente fala, cara, pousar que um é povo isso, cara? completamente diferente, com as roupas esquisitas que você nunca viu. Exatamente.
feito de beleza. uma matéria que a gente não domina. E os Exato. astecas não, os astecas olharam pros espanhóis e falaram, ah, beleza, tem uma turma aí chegando. Exato. E outra coisa que é chave disso aqui. Eles olharam a feição física dos espanhóis e não estavam surpresos. Eles não viam os espanhóis como um povo alienígena. Olha só. Em todos os lugares na América, os caras viam aquilo e não compreendiam. Tipo, eles eram um povo tão diferente. Vou falar em termos certos. Era tão diferente etnicamente que eles eram praticamente alienígenas, entendeu? Ou seja, os espanhóis chegam. E é por isso que o nome disso aqui é contraversão. Isso aqui vai completamente contraversão apresentada na história. Enfim, os espanhóis chegam. Só que a questão é: eu tô tentando lembrar o nome do cara e não lembrei ainda. Eu acho que é o Hernán Cortés, eu não sei. Não, não leve isso aqui a sério. Quer dizer, essa parte do nome. O resto é sério. Ou meio sério, não sei. Mas, enfim, o cara chega lá, eu já falei isso 30 vezes, eu repeti de novo. O cara chega lá e os astecas não estão surpresos. Por que os astecas não estão surpresos com a chegada deles? Porque os astecas já conheciam um povo que veio do leste. Entende? E a questão que fica mais interessante é o seguinte: os astecas têm deuses que são brancos e têm olho claro. Outra coisa. E essa aqui é a parte que eu acho que é o melhor argumento, que é o seguinte: a aristocracia dos astecas, a elite dos astecas, no caso, primeiramente, eles eram mais claros que as castas mais baixas. E outra coisa, eles tinham uma coisa que nenhum outro povo nas Américas, e nenhuma outra casta e nenhum outro povo nas Américas tinha, que era pelo no corpo e barba. Aí você só pode perguntar, que diferença isso faz? Bom, vai no Google agora e pesquisa uma coisa que eu te falo aqui, que se chama Androgenic Map. E você vai no Google e vai aparecer um mapa de a distribuição de pelo no mundo. Você vai pensar, pô, esse cara tá louco. Não, olha só. Se você olhar no mundo, só existem alguns lugares onde as pessoas têm pelo no corpo e barba, entendeu? Esses lugares não ficam nas Américas. Olha o índio. O índio não tem barba e não tem pelo no corpo, ok? É isso que eu tô querendo dizer. E você olha o índio desde a América do Sul até a América do Norte, os nativos aqui não têm barba ou pelo no corpo. Eles não têm esse DNA androgênico de ter barba e pelo no corpo, entendeu? Mas a aristocracia dos astecas tinha. E eles veneravam deuses que vinham do leste em barcos, em embarcações. E esses deuses tinham um tom de pele diferente e cor do olho diferente. Onde eu quero chegar? Os fenícios foram os primeiros a sair do Mediterrâneo. Os fenícios foram os primeiros a navegar o Atlântico. Os fenícios foram os primeiros nas Américas. Cara, por que eu não acho que isso faça sentido? Quer dizer, faz sentido, dá pra entender e tem bons pontos. A teoria é muito boa, mas porque eu acho que não faz sentido. Primeiro porque, como o Felipe Castanho ensinou pra gente, todo mundo no passado era negro, então os fenícios eram negros, então os egípcios eram negros, todo mundo era negro, então se eles tivessem chegado, o pessoal ia idolatrar o Kobe Bryant e o LeBron James e não o DiCaprio, não o pessoal branco. Segundo, esse aí já era, já refutou. Infelizmente você perdeu só nesse daí. Mas segundo, os fenícios, eles teriam que ter chego nas Américas pelo menos 1000 anos antes dos espanhóis. Então, ainda que eles não tivessem tido o primeiro contato, cara, são muitas gerações, cara, muitas gerações. A não ser que eles tratassem os fenícios realmente como deuses e, tipo, os deuses vieram do leste no passado com olhos claros e pele branca, e isso fosse contado e passasse na tradição. E aí os astecas olhariam para eles como, ok, eles são reencarnações dos nossos deuses, ou eles são um povo tal qual os nossos deuses do passado. Eles não seriam exatamente os deuses, mas eles seriam um povo parecido, explicaria não ter esse choque inicial. Mas ainda assim, cara, é muito tempo. Eu não acho que um mito sobreviveria por 1000 anos numa civilização assim. A única razão pra mim não acreditar é essa. Você tem uma boa explicação de... Você acha que o mito não sobreviveria a 1000 anos? Não, cara. 1000 anos pros astecas não. Se fosse uma civilização um pouco mais focada em história escrita e registrar a sua própria história, tudo bem, mas nos astecas eu acho que não. Tinha muita tradição oral, era muito contar, os anciões contando pros mais jovens o que aconteceu, e eu acho que isso se perderia em algum ponto.
Talvez. Talvez não. Isso aí, seu ouvinte decide na cabeça dele, Não, mas isso aí é a contraversão. O ouvinte decide. Não se- democraticamente, cada um decide aí que se quiser acreditar, mas ele não vai ter voto não. contra a democracia, cara. Se 1.000 pessoas disserem que tá errado, o Viriato vai continuar falando que tá certo. Foda-se. Não, eu não tô falando que tá certo, tô apresentando a teoria. Ok? Não, mas tem que acreditar que tá certo, cara. Senão a gente vira democrata. Você quer ser democrata? Eu não quero. Eu vou continuar falando que tá certo. Se 1.000 pessoas falarem que eu tô errado, eu vou falar que eu tô certo, cara. Porque eu sou contra a democracia da Tebaio. Não, ó, vamos lá, vamos voltar à questão da tecnologia perdida. Os fenícios eles tinham mapas, certo? E esses mapas foram perdidos. A gente já falou da parte que. Outra coisa, essa não é a parte mais louca ainda que eu quero entrar. Entendeu? Tem uma coisa ainda que é um pouco pior. Eu acho que aí a galera chama de louco mesmo, que é o seguinte. Os fenícios tinham mapas, certo? E esses mapas se perderam. Eu disse aí que eles provavelmente chegaram nas Américas e eu realmente acho que eles chegaram nas Américas. Eu acho que eles tiveram contato com os povos, com algum povo das Américas, pelo menos. Mas a questão não é nem essa, entendeu? A questão que eu quero chegar é. Tô tentando pensar como falar isso sem parecer louco. Mas enfim. Se no mapa dos fenícios que foram perdidos tinha as Américas, eu nem ligo. Porque eu já sei onde é as Américas. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza que tinha no mapa dos fenícios. Quer dizer, eu não tenho certeza, eu acho que tinha no mapa dos fenícios. Atlântida. Atlântida com certeza estava no mapa dos fenícios. Caralho, essa eu não esperava. Pensa o seguinte, vamos lá, vamos voltar a raciocinar aqui. Teorizar aqui. Contraversão. O que é Atlântida perdeu com o tempo, entendeu? Tipo assim, o que a gente sabe é de vários caras que foram falando sobre Atlântida ao longo do tempo, sobre o que era, como era, etc. A questão é, o que pode ter sido Atlântida? Pode ter sido uma civilização ultra avançada que viveu, sei lá, muito antes de tudo? Pode. Pode ter sido só uma ilha no meio do mapa onde viviam as pessoas, só uma cidadezinha pequena? Pode, entendeu? Tipo assim, vamos supor o seguinte, vamos supor que os fenícios viajam pelo Atlântico, e eles chegam numa ilha, e aí uma ilha boa e, sei lá, habitável. Eles vão lá constrói uma colônia lá, entendeu? Faz uma construção lá e põe as pessoas pra morar lá. Certo? Eles chamam aquela cidade de Atlântida. Vem um tsunami e cobre a ilha de água. Eles perdem a cidade de Atlântida. Entendeu? Bom ponto. Só uma coisa, eu falei que por essa eu não esperava, não é porque eu não acredito em Atlântida, não, que eu acredito que existiu também. É que eu não esperava a ligação direta com os fenícios. Ah, não, Isso não, eu não sabia. só pensa o seguinte: o primeiro povo mercante, o primeiro povo a explorar o mar. Você acha que eles não sabiam onde é Atlântida? E outra coisa, se a Atlântida era uma civilização avançada, eles com certeza iriam ter, como é que fala? Comércio exterior, entendeu? Mas é a questão, tipo assim, eu não quero entrar em teoria muito complexa aqui, porque eu não sei se os ouvintes daqui estão preparados para isso. Mas basicamente é o seguinte: talvez, é o que eu acho que é mais provável, a Atlântida tenha sido uma civilização antiga e ela entrou em colapso, certo? E ela entrou em colapso provavelmente no que várias civilizações relatam como um surgimento na água, ter uma elevação rápida no nível do mar, também chamado de dilúvio. E aí os descendentes dessa civilização antiga de Atlântida, eles se espalharam pelo mundo e eles começaram essas civilizações antigas. Entre eles, os fenícios, entendeu? Então eu acho que é mais viável os fenícios serem descendentes de Atlântida do que achando Atlântida, entendeu? Enfim, agora a gente foi muito controversão. A razão pra eu acreditar em Atlântida, cara, é o seguinte: Atlântida é de longe a coisa mais odiada na academia de história. É pior do que nazismo, cara. Atlântida, se você sugerir que aquilo existiu, já o pessoal tilta. Tá louco, cara, Atlântida, cala a boca, Atlântida! E movimentos mais modernistas, tipo Escola dos Análises, tem um cara, o nome dele é alguma coisa Cameron, Alan Cameron, acho que ele é considerado o cara que mais manja de Grécia, dos historiadores modernos. Eles discutem absolutamente tudo envolvendo a Grécia e, tipo, tudo pode ter acontecido, os deuses podem ter existido mesmo no nosso mundo, tudo é possível. Mas a Atlântida não, cara. A Atlântida, se cala a boca, não existiu. E isso me faz acreditar que tem coisa além, porque é muito incomum esse tipo de coisa. Você não. Tipos de coisa. Tipo de coisa não. Coisas que você não pode discutir, que você não pode falar sobre, geralmente tem algo além. Não, sempre. Tipo assim,
Por exemplo, tipo, uma coisa que foi meio que proibida de se discutir é a invasão ariana. A invasão ariana foi tipo assim, depois de 45, proibido, ninguém pode falar aquilo ali. O que aconteceu? Quem começou a estudar a invasão ariana? Antropólogo. Sim, historiador não podia mais falar, mas antropólogo ainda pode. Então, tipo, todo mundo que queria falar disso foi pra antropologia, não é verdade? Uhum. E aí os caras, tipo assim, muda de invasão ariana pra expansão proto-indo-europeia, entendeu? Porque não pode falar ariano. Enfim, esse tipo de coisa. Outra coisa também, Troia. Se você falar que Troia aconteceu mesmo, cara, não, você tá doido, como assim? É mito, você não pode falar disso, entendeu? É lenda. Uhum. Entendeu? E aí, Troia? Aconteceu Troia? Eu também acredito que sim, cara. Atlântida tem isso, e Atlântida o que me faz acreditar é que era muito citado para os gregos, era realmente uma Sim, questão, sim, não era um sim. negócio louco. Platão fala de Atlântida, Heródoto fala de Atlântida, e eu não acho que esses caras iam só perder tempo acreditando em historinha, tá ligado? Exato, não, tipo assim, tudo que Heródoto fala, os caras levam como fato hoje. Tudo. Menos Atlântida. Menos Atlântida, entendeu? Tipo assim, parece que, tipo assim, na hora que ele foi escrever sobre Atlântida, ele ficou doido e, não, eu sou retardado agora. Cara, tem relatos detalhados de guerras que aconteceram 300 anos antes, ele acertou tudo, mas Atlântida tá errado. Exato, tipo. Entendeu? É a mesma coisa de, tipo, é o que eu falo de Troia. Os caras, tipo, os caras ficam anos falando que Troia é lenda, aí depois sai manchete. É lugar onde pode ter sido Troia, entendeu? Tipo, Miriato, sei lá. fale a verdade agora, hein? Tem que ser honesto com o ouvinte, mesmo que chame de maluco. Você acredita em teorias de eram os deuses astronautas? Porque fenícios estão diretamente ligados a elas, cara. Tem muita teoria de fenícios tendo ligação direta com Nossa. alienígenas. E é uma explicação de por que eles estavam tão à frente. Porque os caras estavam à frente em tudo, cara. Na cultura, na arte fenícia. Rotas de comércio, especialmente, que era um bagulho muito foda. Os caras desenvolveram navio e barco antes de todo mundo. Existiam já navios, mas muito pequenos. Eles desenvolveram uma coisa em grande escala e tornaram algo viável mesmo para manter uma nação, para manter um estado. E eles tiraram isso de algum lugar. Então os fenícios, eles são, ao lado dos egípcios, eles são o foco principal da teoria de que em algum momento alienígenas tiveram contato com a gente, ou alguma força extraterrestre qualquer, e deu esse salto tecnológico que fez o homem moderno existir. Você acredita nisso? Não. Olha só, primeira coisa, acreditar em vida fora da Terra é coping, entendeu? É coping de ateu. Então é o seguinte, o cara precisa acreditar em alguma coisa, só que ele não, entendeu? Ele não pode acreditar em nenhuma força metafísica. Então ele tem que acreditar que veio algo do espaço até Uhum. nós e deu alguns pra nós. Olha só, se acontecer alguma coisa, sempre que falam de alienígena, você só muda o nome. Você pode chamar o alienígena de, sabe, de anjo, de demônio, de força metafísica, entendeu? Mas não é alienígena. Não vem de É. fora da Terra. E isso também de justificar esse culto de ateu é substituído por outras coisas, mas é sempre a mesma ideia, cara. Tipo, o cara ele não acredita em Deus, mas ele acredita em vibração positiva. Não, porque eu emano uma vibração positiva O e cara, coisas boas acontecem na minha vida. Qual a diferença disso pra eu faço tudo certo e Deus me ajuda? Nenhuma, cara. É a mesma lógica. Só que ele justifica de outro jeito. Não, porque eu conheço uma menina, cara, que ela pega pedra na rua e ela acredita que as pedras trazem alguma energia e coloca, tipo, embaixo da cama dela. E ela tem um lugar pra monte de cacete. pedra embaixo da cama e fica, nossa, essas pedras estão emanando uma energia boa e agora eu vou melhorar de vida graças a elas. Qual a diferença disso pra acreditar em Deus, cara? Tipo, ela vou estar fingindo que ela não acredita em nada. Não, você acha que eu vou acreditar em Deus? Puta, eu sou racional, cara. Eu sou inteligente, mas eu acredito em energia positiva e pedrinha fazendo coisa. É alienígena também. Eu concordo com você, cara. Eu vejo da mesma forma. Não, exato, tipo, cara. Enfim, se. A ligação que faz é o seguinte: que os deuses que os caras do passado se referem são, na verdade, alienígenas. Por que não pode ser o contrário também? Por que o alienígena que se refere hoje não pode ser deuses também? Entendeu? Tipo, só um lado pode ser, Caralho. o outro lado não pode ser. Cara, eu nunca Entendeu? tinha pensado nisso não, mas muito bom, é verdade. Tipo assim, o cara vê um disco voador, vê um OVNI, sei lá o quê. Aquilo ali não pode ser uma força espiritual, pode ser o contrário do que ele acha que é, entendeu? Porque se todo mundo via coisas no passado, tipo assim, vamos lá, tô tentando lembrar o nome do profeta na Bíblia que fala disso, da carruagem de fogo. Jeremias? Não, acho que não. Ah, também não lembro, cara. Enfim, é, carruagem de fogo, que ele diz que vê. Entendeu? Se um ateu visse hoje, ele ia falar, é o OVNI. Entendeu?
Ele nem fala, não, aquilo é uma força metafísica espiritual aí na minha compreensão. Não, ele fala, não, eu sei que aquilo lá é um ET. Ah! Entendeu? Enfim. Muito bom, cara. Inclusive porque coisas que não eram compreendidas no passado eram vistas como obras de Deus. E hoje a gente realmente substitui isso por alienígena, cara. Tipo, no passado o cara via uma tempestade se formando. Muito no passado ele tinha que explicar como é que ela acontecia. Ah, a tempestade se formou porque algum deus da tempestade está furioso. E aí ele fez a tempestade acontecer. E com o tempo eles foram entendendo melhor e isso virou mais uma coisa alegórica. Mas hoje em dia é tudo muito extra-humano, muito extra-terreno, porque é sempre uma coisa física avançadíssima ou uma coisa de polos da Terra se movendo, coisa assim, mas ninguém só fala, cara, talvez realmente é algo divino, a gente não sabe. Exato, isso é racionalização. Entendeu? O cara tem que dar uma explicação pra tudo que ele vê. Entendeu? Nada pode ser, tipo, simplesmente divino. Entendeu? Tudo tem que ser explicado cientificamente, por isso, entendeu? Essa lei científica, tem essa lei da física, entendeu? É sempre aquela vozinha nasalada de boiola, entendeu? O cara, Veja bem, não, veja veja bem. você. É o Watchmen, entendeu? É o Watchmen, entendeu? Agora é minha vez de ser chamado de maluco, cara. Eu não acredito em quase nada que eu vejo de física, cara. Mesmo que eu entendo o conceito, eu entendo a explicação, eu não tenho por que não acreditar, porque eu nunca vou poder provar que existe. Quer dizer, que não existe, como eles não podem provar que existe. Mas eu só não acredito, cara. Matéria escura, coisa assim, eu vejo e falo, cara, isso é mentira. Não, tipo assim, eu meio que sim o que você fala, né? Pra mim, não é nem que eu acredito ou não acredito. Eu falo assim, olha só, tiramos uma foto no buraco negro, sei lá quantos mil anos luz da galáxia. Eu falei, foda-se, daí o que isso vai mudar a minha vida? Tipo assim, olha só, uma coisa que me deixa bolado é esse debate se a Terra é plana ou se é redonda. Olha só, os caras que sempre debatem esse negócio de se a Terra é plana ou redonda, você pergunta pra eles assim, desenha por favor pra mim as fronteiras da sua cidade. O cara não sabe. O cara não sabe. Te garanto que se o cara tá discutindo essa porra de terra bola, terra plana, sei lá o que, você fala pra ele, desenha aí a fronteira da sua cidade. O cara não sabe. Se o cara não sabe nem o formato da cidade dele, que diferença faz o formato da Terra? Entendeu? Concordo plenamente, cara. Inclusive, fica um convite aqui. Existe uma feira em São Paulo maravilhosa chamada EarthCom, que é a Feira Internacional da Terra Plana. FlatCom. FlatCom, desculpa, EarthCom não, FlatCom, certíssimo. Eu ia no ano passado só pra ver como é, só que, tipo, era R$30 o ingresso, e aí eles foram no Danilo Gentili, deram entrevista, o bagulho foi pra 350. Eles valorizaram demais, o judeu é foda. Mas, próxima vez que isso acontecer, provavelmente vai ser ano que vem, nesse ano com o Corona não vai dar, mas próximo que acontecer, se o Nova Vertente estiver dando certo, dando frutos, estaremos lá, hein? Vamos fazer uma cobertura tempo real, comentar tudo que vai ser na FlatCom. Esses negócios de convenção de qualquer coisa fora do mainstream sempre me cheira a honeypot, tá ligado? Sempre, entendeu? Você vai entrar num negócio desse, já vai ter, tipo assim, 30 câmeras tirando foto do seu rosto de 30 anos diferentes, entendeu? Eles vão ter, tipo assim, uma impressão 3D da sua cara na mesa deles. E você pode me chamar de paranoico, eu tenho certeza disso. A gente vai de máscara, cara, tranquilo. Ou a gente fala que é furry e vai vestido de Sonic. Você vai de Sonic, eu vou de Tails. Combinado. Aí não vai ter problema nenhum, a turma nunca vai saber. Realmente tem interesse nisso, cara. Eu gosto muito de coisa doida. Já fui em debate ufológico, que era só os caras mostrando umas luzes no céu e falando, caralho, claramente é um alienígena, tá ali, ó. Aí, ó, é o que eu falo, cara. Eu vou. Aí, ó. O Cope. Que legal demais. Você fica, porra, se realmente alguém provar que. Tipo, você vai no bagulho da Terra plana, se realmente alguém provar que a Terra é plana ali, cara, você fez parte de um bagulho histórico. Não, mas a questão não é essa. A questão é que, mesmo se alguém provar que a Terra é plana, mesmo se alguém provar que a Terra é um globo, a diferença é que os dois grupos que estão debatendo isso, debatem isso em chão ideológico, entendeu? Eles debatem isso em chão de verdade. O cara quer que a Terra seja plana e o cara quer que a Terra seja um globo, entendeu? Se um provar que o outro tá errado, é relevante, entendeu? É que nem debate de esquerda e direita. Se a direita prova que a esquerda tá errada, foda-se, os caras vão continuar fazendo a mesma coisa. Entendeu? Verdade, cara. E além disso, tem uma grande questão pra gente encerrar esse podcast aqui, gostaria que você respondesse ela, que é o seguinte: se a Terra for plana, os alienígenas têm tecnologia pra furar o domo?
Ou a Terra plana. Talvez, cara, a Terra é plana, existe alienígena pra caralho e eles estão só por cima do domo, assim, olhando. E falando, caralho, como a gente entra lá, porra? Pô, vamos lá, vamos lá. E a gente nem sabe que existe alienígena. Talvez existam vários alienígenas. E eles só não entram aqui. Você quer que eu responda isso sério ou meme? Não, sério, cara, pô, sem meme. Isso aqui é uma coisa seríssima. Tá bom. Datebayo, né? Seríssimo. Dá até baio. Enfim, olha só, vamos lá. Vamos teorizar a teoria aqui. Vamos down the rabbit hole aqui. Enfim, primeiramente, você tem a pergunta que tem que ser feita, que eu realmente acho que deve ser feita, que é onde deve estar o debate, e que é onde tem debate sério, não é ideológico, que nem esses caras de Terra plana, globos, cacete, que é se a Terra é o centro do universo ou não. Isso faz mais sentido, entendeu? Porque se a Terra for o centro do universo, ou seja, geocentrismo, se a Terra for o centro do universo, quer dizer automaticamente que foi feito, entendeu? Foi criado. Não tem essa porra de Big Bang se a Terra é o centro do universo, entendeu? Sim. Foi criado por alguma entidade divina. Automaticamente. Não tem como você dizer que tipo, é o centro do universo, tudo roda em volta da gente, a gente não foi criado, entendeu? Só que aí, Mas, não, pode completar. aí entra a questão, tipo, se a gente for o centro do universo, certo? Se a Terra está no centro do universo, não existe vida em outro lugar, entendeu? Que a gente é a vida central. A gente é o foco, entendeu? Gira em torno da gente. Exato. Então a questão é, se é heliocentrismo na verdade, ou se é geocentrismo na verdade, eu não ligo muito, mas o que dá pra falar é o seguinte, é que a narrativa que a gente vê hoje, essa é uma narrativa materialista de que você é só um grão de areia num deserto infinito, entendeu? Que a gente é só, a Terra é só tipo uma bolinha numa infinitude de outras bolinhas. Essa narrativa só funciona com heliocentrismo, entendeu? Porque se a Terra é o centro do universo, nada disso. Toda essa narrativa meio que até nihilista, ela perde todo sentido. Vi que você fugiu da pergunta polêmica, hein, cara. Tá com medo de afirmar se os aliens entram no domo ou não. Sei lá, cara. Sinceramente, se a Terra for plana. Olha só, se a Terra for plana, tudo que os terraplanistas falam é verdade. Entendeu? E uma das coisas que eles repetem muito é esse negócio de que alien é demônio. E eu realmente. A base dos terraplanistas, agora, a sério o que eles realmente dizem, é uma base cristã, na maioria das vezes, cara. Tipo, dizem que a Terra é redonda, porque ficou muito nesse negócio de por que a NASA ia dizer que a Terra é redonda, por que eles fariam isso, iam gastar um dinheiro à toa. Mas eles justificam assim, tipo, a Terra é plana, a Terra é uma criação divina e tudo aqui foi feito por Deus pra gente viver, então nós somos imagem e semelhança de Deus no melhor sentido possível. E quando você reduz isso a nós somos mais um planeta entre vários planetas e girando em torno de uma estrela entre várias estrelas, e você vai diminuindo a escala, você consegue colocar um discurso nihilista em cima disso, de que Exato. você não vale nada, tipo, foda-se o que você faz com a sua vida. Então a argumentação mais filosófica dos terraplanistas é isso. O foda é que é muita loucura, cara. Os caras vão pra um nível muito, muito alto de loucura. Tipo, o cara acredita em terra plana e ele vai evoluindo e do nada ele tá em terra oca e não para, tá ligado? Tipo, reptiliano, umas coisas assim. Aí acho que, vamos lá, que é polêmica, terra oca faz mais sentido que terra plana. Acho que não. Acho que eu gosto muito da ideia de terra oca, cara. Mas eu acho muito difícil. A de terra plana é possível. É muito difícil, mas é possível. Muito difícil. Qual que é a dificuldade, tipo? Seria fácil a Terra não ser, sei lá, né? É muito aquele negócio de, tipo, se for tudo que a gente sabe tá errado, e aí você fica meio que numa defesa, tá ligado? Uma contenção de danos, tipo, não, cara, claro na que verdade não, cara. Na verdade não. Tipo assim, se for plana, o que muda na sua vida? A percepção que a gente tem do universo muda, cara. Tipo assim, Nossa vida nada. O que vai mudar é o seguinte, o que vai mudar é que todo mundo vai ficar muito puto por perceber que mentiram por muito tempo, entendeu? Isso vai ser a mudança. A mudança vai ser, tipo assim, vai ser social, não vai ser... No caso, você não vai, sei lá, ter uma percepção diferente. Você vai ter uma percepção diferente das coisas. Mas a mudança mesmo vai ser o colapso social, entendeu? Imagina milhões de pessoas, cara, tipo, 6 milhões de pessoas bravas porque mentiram de uma vez. Seria bom demais. 6 milhões, hein? Que número é esse que você falou? Foi na minha cabeça aqui do nada. Esse cara, porra, tão mentindo pra gente, cara. Caralho, loucura. Bom momento. Enfim, Viriato. Pergunta... Ah, não, pode terminar. Eu ia
Não, você me interrompeu, eu esqueci o que eu ia falar. Não, peraí. O que eu ia falar, porra? Essa última frase foi, olha só. Olha só, esqueci. Não, eu falo alguma coisa de que. Ah, é assim, por exemplo, se se prova por uma hipótese, sei lá, como que a Terra é plana. Não vai ter mais ateu no mundo, vamos lá. Já começa por aí. Porque se a Terra é plana é porque foi criada, né? Já começa por aí, entendeu? Sim. Então, todos esses caras que fazem a sua personalidade em volta de não crer, vão ter a personalidade deles completamente destruída. Eu não sei onde eu quero chegar com isso, eu esqueci o que eu ia falar. Recomendação pros ouvintes aí, cara, que vocês estão sem nada pra fazer durante a quarentena. Já acabou a Procurem quarentena? debates ateus versus cristãos no YouTube, que é maravilhoso, cara. É 5 horas de 2008. discussão que não vale pra nada. É literalmente tipo assim, a discussão é a seguinte, olha só, eu acredito nisso, o cara, você acredita nisso? Eu acredito nisso. O cara, você acredita nisso aí? Eu acredito nisso aqui, e aí? O cara, você acredita Eles nisso entram aí? no Eu bagulho, acredito tipo, nisso aqui. pegar um trecho específico da Bíblia e começar a discutir. E fica, não, porque a tradução tá errada. Não, vamos procurar a tradução original aqui. Eu achei a tradução do grego e tal. Maravilhoso, cara, muito bom. Eu não gosto muito não. Viriato, eu vou meter a Red Pill em você, hein, cara. Você precisa tomar Ronk Pill. Senão você vai ser muito Blue Pill aí e não vai tomar Ronk Pill e dar risada das coisas. Desculpa, mas eu precisava te mandar essa. Nossa, cara, eu me arrependo muito de fazer coisas na internet. Por que O que Deus? você fala? Eu me arrependo por que muito eu de ter fiz aceitado gravar isso aqui. Não. Eu me arrependo de ter tocado nesse assunto de pio. Porque o pessoal enche o saco seu até hoje. Não é nem por isso, não, é mais por causa dessa porra do que se tornou esse negócio. Enfim, vai. Vamos. Ah, tá. Entendi. A apropriação cultural da Pio. Exato. É isso então. Menino Viriato, pergunta importantíssima aqui. Não vou perguntar o tamanho do seu bíceps, porque eu já sei que é shapeado. Beleza? Pergunta importantíssima. Foi bom pra você, Viriato? O quê? O podcast ou o que mais seria? Ah, foi bom, foi ok. Cara, Só foi que é o ok, seguinte, que filho da puta. Você não. Não, foi bom. Foi muito bom. Foi Vai nota ser 5. ok. Vai ser ok se você editar e tirar as partes que a gente passou vergonha. Aí vai ser ok. Eu sei que você faz isso, então você deve tirar essas partes que eu tô falando isso aqui agora também. Então eu desafio pra você, desafio a postar isso cru aqui. Não tirar nada. Podcast nossa, a resposta vai ser: foi maravilhoso, ótimo, nota 10. Eu tô Vou gravando juntar tudo. A voz- palavras específicas que você falou e vou juntar. Foi maravilhoso, ótimo, nota 10. Despedida pro ouvinte, a gente combinou, não esquecem, a despedida é falando sayonara, ouvinte. O correto seria a gente fazer junto pra tocar o coração desse novo público aí, da nação animeira, mas já que você não Na quer, hora que começar a receber aqui, a gente faz junto. é que a gente vê o nosso salário mensal falar sayonara, cara. Já que você não quer, eu farei sozinho aqui. Você é um membro da resistência aqui falando isso e espero que um dia seu coração seja tocado e você também se despeça com um belo sayonara, ouvinte. Esse foi o Contraversão e na semana que vem a gente tá de volta. Sua vez. Minha vez do quê? Você Tchau. despediu? Porra, tchau. Tchau, ouvinte. Tchau. A gente vai perder nosso público cativo. Não, tá, peraí então. Tchau, ouvinte, seu boiola. Final dedicado diretamente ao Hernani Carreira aqui, cara. Última frase. Você acabou de ouvir Podcast Nova Vertente com William e Peiser Viriato.